Uma boa noite à nossa amada Igreja Global de Adoração a Deus, a IGAD e GAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a palavra de Deus viva e eficaz, onde formamos discípulos em todo o Brasil, em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida, neste domingo, neste dia 28 de março de 2021, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra esclarecedora à nossa amada igreja, uma palavra reveladora à nossa amada igreja, escrita no Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 em diante, que tem sob o título A Confissão de Pedro. E esta deve ser a confissão de todos nós que recebemos e confessamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, que passamos da condição de criaturas para filhos, os homens e filhas das mulheres de Deus, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 12 em diante. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, mas a todos quantos o receberam e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, nós que recebemos e confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. É o poder que nos foi dado por Deus, é o poder que nos foi dado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o poder que nos foi dado pelo Espírito Santo de Deus. É uma autoridade abençoada, é uma autoridade que Deus nos dá, um poder de termos comunhão com Ele. Ele nos revela as coisas encobertas. O Espírito Santo de Deus vivifica em nós a sua letra, a letra da palavra de Deus, e nós não olhamos mais para Jesus, Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Nós olhamos com os olhos da fé e a palavra de Deus nos é dada, nos é revelada, nos é vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12, 13 e 14. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos receberam e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nós nascemos, foi de Deus, não foi da nossa vontade, não foi da vontade humana, mas foi da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, a palavra, o Senhor Jesus, no início era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus esteve aqui neste mundo como homem, como carne, como sangue, como Filho de Deus, como Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, ou seja, do único gerado, do primeiro gerado, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, a confissão de Pedro tem que ser a nossa confissão, nós que recebemos e confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Portanto, vejamos, Marcos capítulo 16, versículos 13 em diante. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Olha só. E Simão Pedro, respondendo, disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Foi Deus quem o revelou, conforme está escrito:
em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Portanto, olha o que Jesus diz a Pedro. E Jesus, respondendo, disse-lhes: bem-aventurado, ou seja, muito feliz, merecedor das bem-aventuranças, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus, ou seja, não foi revelação dada pelo Espírito Santo de Deus a ele. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus estava falando sobre ele, que é a pedra, mas vamos colocar que ele estava falando que Pedro era a pedra. Se Pedro é a pedra, todos nós que temos esta revelação, nós somos também a pedra, porque olha o que ele diz: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E nós somos a igreja de Cristo, nós somos a casa de Cristo, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, dos versículos 48 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, dos versículos 48 em diante. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Portanto, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos a casa de Cristo, a igreja de Cristo, conforme está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, ou seja, se tão somente conservarmos firme a nossa fé, para nós sermos a casa de Cristo, nós temos que viver pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38, mas o justo, ou meu justo, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, eu não se compraz dele. Portanto, voltemos. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos a casa de Cristo, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, nós somos a morada de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Aquele espaço é para a congregação, ele deve ser preservado, ele deve ser cuidado, mas a verdadeira igreja de Cristo, a casa de Cristo, somos nós, o local que nós estivermos. E se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, vivendo pela fé, naquele local será abençoado pela nossa presença naquele local, como casa de Cristo, como templo do Espírito Santo de Deus, como a igreja de Deus. Portanto, voltemos. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque eu te darei as chaves do reino dos céus, e as chaves do reino dos céus são as revelações, é a vivificação da letra que nos é dada pelo Espírito Santo de Deus, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. E as chaves do reino dos céus são as revelações, são as vivificações que nos são dadas pelo Espírito Santo de Deus da letra, que nos faz nos achegarmos a Deus, que nos faz íntimos de Deus. Por quê?
porque o nosso espírito estará anelado ao Espírito Santo de Deus. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Nós vamos ligar em orações, em confissões, em determinações, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus, diante de Deus. Isaías capítulo 43, versículo 26, procura lembrar-me: entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Nós vamos ligar na terra para ser ligado nos céus as nossas orações em nome de Jesus, as nossas confissões. Salmo 103, versículo 20: bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Hoje quem dá voz à palavra de Deus somos nós. Isaías capítulo 55, versículo 11: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para quem enviei. Portanto, nós temos uma responsabilidade muito grande de viver pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38: mas o justo, ou meu justo, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, ou não se compraz dele. Nós temos o dever de fazermos com que o nosso espírito subjugue a nossa carne, assim fazendo, o nosso espírito estará anelado ao Espírito Santo de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus trará as revelações, a vivificação da letra, e aí nós receberemos as chaves do reino dos céus, e tudo que ligarmos na terra será ligado nos céus, e tudo que desligarmos na terra será desligado nos céus, porque nós estaremos sendo a casa de Cristo, o templo do Espírito Santo de Deus, o templo de Deus, a igreja de Cristo, a morada, a habitação do Espírito Santo de Deus. Portanto, que fique esta palavra abençoada para a nossa amada igreja. Oremos, Pai, em nome santo do Senhor Jesus, mais uma vez vos damos graças por esta palavra abençoada, vos pedimos perdão por todos os pecados por nós cometidos, na certeza que o Senhor estará nos ouvindo dos céus, nos perdoando por todos os pecados, sarando toda a nossa terra em nome de Jesus. Guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, a nossa nação, o povo brasileiro, a nação brasileira, as nossas autoridades constituídas e instituições, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, a sua igreja perseguida, a plenitude dos gentios que tem de entrar, a nação de Israel e todos os povos, reinos e nações do mundo, da terra e do globo terrestre, fazendo com que esta palavra seja luz para os nossos caminhos e lâmpadas para os nossos pés. Nos dê o restante do domingo uma semana ricamente abençoada de sua presença, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Obrigado por esta revelação, em nome de Jesus.